Formar um pouco tempo a nossa exposição de Deuteronômio, para concluirmos Deuteronômio, se Deus quiser. Devo fazê-lo muito em breve, já provavelmente no próximo domingo retomo. Mas o meu objetivo, dizendo aos irmãos, é que tanto pela manhã como à noite nós vamos proceder da seguinte forma: 3 sermões eu vou pregar na sequência do livro aqui em tela. Então, no caso, Deuteronômio pela manhã, e à noite 3 sermões na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. E um sermão pela manhã e um sermão à noite, dos 4, eu vou pregar sobre uma doutrina importante da vida da igreja, como culto, adoração, para que nós possamos entender continuamente, não perdermos de vista os nossos pontos centrais, e a exposição bíblica desses temas doutrinários, elas serão importantes para que a igreja se mantenha num caminho firme quanto ao dia do Senhor, quanto ao culto, quanto à família, papel do homem, papel da mulher, coisas dessa natureza nós vamos sempre abordar na vida da igreja, objetivamente, para que nós não percamos de vista esses pontos centrais, tá certo? Então, dos 4 sermões pela manhã, eu vou tratar de um tema; dos 4 sermões à noite, eu vou também tratar de um outro tema que nós vamos escolher durante esse período. Hoje, nós vamos falar sobre o dia do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no Salmo de número 118, eu queria que você lembrasse que hoje nós lemos na leitura da lei de Deus, os versos 8 a 11, que trata exatamente sobre a guarda do dia do Senhor. O verso que eu coloquei é o verso 24, é o verso que nós vamos lidar com ele, fundamentalmente, mas eu queria que nós lêssemos a partir do verso 19, tá certo? A partir do verso 19, mas o meu foco será no verso 24. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor que se apiede de nós, que fale ao nosso coração, glorifique o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, e a Tua igreja possa viver em santidade, para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus, nosso amado Redentor. Amém. Nós, quando pensamos sobre o dia do Senhor, a guarda do dia do Senhor, que é no Antigo Testamento chamado sábado, que é a palavra sábado, na realidade traduz sábado, mas a palavra descanso é o termo comum, que é o termo Shabat, e daí vem a palavra sábado nesse contexto. É um princípio claro estabelecido por Deus desde a criação, desde toda a criação. Acontece que o grande ponto e o grande centro do debate em termos do dia do Senhor repousa sobre a mudança do dia. Isso significa dizer que hoje
nós não guardamos mais o sábado no sentido do 7º dia da semana. Nós guardamos o sábado do Senhor, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo, como as Escrituras, veremos, nos ensinam e nos ordenam fazer. O princípio é um dia em 7. Quem tem poder para mudar o dia é Deus. O princípio é o aspecto da lei moral. O princípio é moral e o princípio é um dia em 7. Quem determina o dia é o Criador. Ele determinou na primeira parte da revelação, antes da ressurreição de Cristo, o sábado, o 7º dia. Da ressurreição de Cristo em diante, o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo o dia em que a igreja deve guardar como o santo dia do Senhor. Dito isto, irmãos, é necessário e carecemos então que essa verdade seja estabelecida nas Escrituras. Nós tenhamos nas Escrituras o fundamento para essa prática, não é? Não é uma decisão da igreja, não é a igreja que determina o dia que vai ter culto como santa assembleia ou santa convocação. Não é a igreja que determina isso, é o Senhor Deus que determina. A igreja convoca, aí eu me refiro aqui à igreja, a liderança, ela convoca os membros para adorar a Deus no dia que Deus escolheu para ser o seu santo dia, o dia de descanso, como a Escritura nos ensina. Então, no primeiro aspecto, essa é a grande verdade que nós começamos a entender. No outro aspecto, eu queria, antes de adentrar num texto do Salmo, particularmente, que nós acabamos de ler, eu queria apenas frisar aos irmãos que o princípio do sábado é um princípio que é estabelecido na própria criação. Lembre-se, Deus não descansou no 7º dia, porque ele estava cumprindo uma lei. Entenda isso, irmãos. Ele não descansou no 7º dia porque havia uma lei que ele estava obedecendo. Não. Deus é autônomo. Deus não está sujeito à sua lei. Ele age de conformidade com a lei, não porque ele está sujeito à lei, é porque ele é santo, é a sua natureza. Nós precisamos, a Escritura, pelo contrário, nos ensina: aquele que quiser vir após mim precisa negar a si mesmo. Quando faz referência a Deus, diz: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Você entende? É da natureza dele o ser fiel, o ser santo, verdadeiro. Quanto a nós, eu preciso negar a mim mesmo para fazer o que agrada a Deus, porque o meu coração está disposto a não fazer o que agrada a Deus. Então, dito isto, quando nós olhamos para o Deus que cria o mundo em 6 dias e no 7º dia descansa, nós encontramos ali então um princípio fundamental. O sábado é bom porque Deus fez, porque Deus fez assim. Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É bom. Se é bom, deve ser ordenado. Com a base de Êxodo 20, que nós lemos na leitura da lei de Deus, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, assim também nós devemos guardar o 7º dia como dia do Senhor. O que Deus fez é bom, porque é bom, é ordenado. Se é ordenado, nós devemos fazer. Isso nos faz entender que a guarda do dia do Senhor, irmãos, é algo que é para o nosso bem. Se Deus fez, e tudo que Ele faz é bom, lembre-se, Ele fez os dias, em cada dia da criação, Ele criou cada etapa da criação, e no final de cada dia Ele diz: isso é bom, isso é bom. Você não pode duvidar que ao fazer da forma que Ele fez, criando o mundo em 6 dias, descansando no 7º, é porque é bom. Isto é para o nosso bem. Você imagina, Deus fez o mundo da forma que fez, glorioso, fez todas as coisas, instituiu todas as coisas, fez todas as coisas surgirem, e depois que o mundo poderia receber o homem e a mulher, Ele os cria. Veja, tudo que Ele faz é para o bem. E é interessante
que lá no Evangelho Jesus vai dizer isso. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. É bom, é para o nosso bem. E muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, nós duvidamos da bondade de Deus em nos ensinar e nos conceder um dia para adorá-lo. Isso é para a glória dele e para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Tendo esses conceitos estabelecidos a priori, primeiro, a relação do sábado e o domingo, a razão pela qual houve a mudança, nós vamos lidar isso melhor, a razão pela qual houve a mudança é por causa da ressurreição de Cristo. Então, até a ressurreição era o sábado, o sétimo dia, da ressurreição até a volta de Cristo será o sábado, o primeiro dia da semana, o sábado cristão, o domingo, o dia do Senhor, até o retorno de Cristo. Segundo ponto importante, Deus estabeleceu isso na criação porque é bom. Se Ele fez e é bom, Ele sabe que isso é para o nosso próprio bem e nós deveríamos ter consciência disso. O texto, e aí eu quero voltar com os irmãos, por favor, no Salmo de número 118. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Não é? Há um aspecto que eu queria frisar. Né? Por que esse é um argumento? Existem muitos argumentos que nós vamos tentar lançar aqui, mas eu queria pensar esse particularmente, tá certo? E a razão talvez seja até pedagógica, no sentido de, já que nós estamos expondo os salmos em vários salmos, então eu preferi pegar o 118, o Salmo 118 e trabalhar um verso, já que nós damos continuidade aos salmos de certa forma. Mas poderíamos pegar outros textos, em vários outros lugares da Escritura, nos ensinariam também a mesma verdade, mas aqui é selecionado por esse motivo, talvez pedagógico aqui. O sábado, não é, do primeiro dia da semana, o domingo, ele é profetizado sob o Antigo Testamento. O Salmo de número 118, verso 24, que nós lemos como texto base nosso. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor criou, é o dia que o Senhor estabeleceu. Alegremos-nos nele. Que dia é esse, irmãos? O dia da ressurreição. Eu queria que você abrisse as Escrituras comigo, por favor, no texto de Atos, capítulo 4, verso 10 e 11. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, a leitura desse texto, Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós temos ali a citação desse texto do Salmo 118, certo? Nesse texto aí nós temos uma seção que vai lidar com toda essa estrutura. Ele vai citar parte do Salmo 118, mas não vai citar o verso 24, particularmente. Mas vamos lá. Atos capítulo 4, verso 10 ao 11, diz assim a Escritura Sagrada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O 10 diz assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado, é que este está sendo curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E aí vem a declaração bem conhecida: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja o versículo, irmãos. Jesus é a pedra rejeitada por vós. É a pedra rejeitada por vós. Importante notarmos que nessa expressão utilizada no texto, eu queria, voltando para o Salmo 118, volte comigo para o Salmo 118, por favor, irmãos. Acompanhem, nós lemos do verso 19, né, em diante, do verso 19 em diante, e no 24 particularmente ele trata sobre a questão do dia, mas ele tem uma seção anterior em que ele descreve exatamente as palavras utilizadas ali, não é?
Veja o texto que diz assim, voltemos ao texto avô, Salmo de número 118, verso 19 em diante. Diz assim a Escritura Sagrada: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Preste atenção que aqui no Salmo 118, ele é citado em Atos 4, no contexto em que toda a obra da redenção é concluída. Aquele Jesus a quem vós crucificaste, Deus o ressuscitou. E ele está lidando ali com a obra da ressurreição, o Cristo que venceu a morte. E esse é o dia da salvação. Então, no dia, é o dia do anúncio da redenção. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar nele. E quando ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Ele descreve aqui o período em que Cristo está em estado de humilhação. Veja, ele veio para salvar o seu povo, ele se tornou homem, encarnou, viveu como servo, não tinha onde reclinar a cabeça. Nesse período, ele foi rejeitado pelos homens. Rejeitado pelos homens, rejeitado por Israel. A nação de Israel o rejeita naquele contexto. E aí ele diz, aquele que foi rejeitado veio a ser a pedra angular. E aí olha a expressão, essa veio a ser a principal pedra angular. Aí ele descreve, sabe o que? A sua exaltação. Ele foi rejeitado e agora ele é reconhecido. Daí a associação lá em Atos, o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Essa é a sequência, foi rejeitado e agora ele é a principal pedra angular. Ele diz, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A expressão clara, Matthew Henry comentando esse salmo, ele diz claramente nos versos 19 a 21, é uma referência direta à obra de Cristo. Ele diz, ora, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. E essa é a descrição neotestamentária, Matthew Henry diz, Cristo é a porta, e lembre-se, irmãos, é o caminho, é a justiça, é a retidão, é por ele que nós temos acesso a Deus. E aí ele coloca imediatamente a sua humilhação, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e consequentemente ele lida com a morte e a ressurreição, para que imediatamente ele declare, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O princípio em que o salmista expõe essa verdade é que Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado e foi posteriormente exaltado, ele é a nossa salvação, ele é a nossa justiça, é por ele que nós adentramos. É interessante que na sequência de Atos 4, no verso 12 diz, não há outro nome baixo dos céus, acima, pelo qual nós devemos ser salvos, o nome dele é Jesus Cristo. É por ele que nós adentramos, é por meio dele que nós temos acesso. Só que ele descreve isso com a linguagem de um dia. Esse é o dia. O princípio associado à ressurreição é importante porque essa associação que Atos vai fazer,
a morte e a ressurreição de Cristo com a pedra angular, dentro do contexto do Salmo, ele se refere ao dia da ressurreição. Só tem um detalhe importante ainda, é que lá na carta, ou melhor, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, irmãos, queria que você abrisse as escrituras comigo. Ele faz uma declaração importante, talvez algumas versões tenham dificuldades em entender esse conceito, né? Mas Ezequiel vai utilizar claramente uma expressão no texto em que ele chama o dia de o 8º dia. Ezequiel diz: este é o 8º dia. Por que o 8º dia para Ezequiel é tão importante? Nós voltaremos ao texto, estudar desde o capítulo 43 de Ezequiel, você vai encontrar em diante, você vai ver, Ezequiel descreve esse dia como sendo o 8º dia, literalmente, porque agora, no período da antiga aliança, até a ressurreição de Cristo, lembre-se, o dia era o 7º dia. Agora, a linguagem muda, eles chamam o 8º dia. O que é o 8º dia? Irmãos, é o primeiro dia da semana, porque a semana vai até o número 7, e isso vai ser chamado continuamente. Tanto é que em muitas festas em Israel, o ponto em questão era não apenas celebrar o 7º dia, mas o dia após o 7º, isto é, o 8º dia. É o que o texto descreve com tanta beleza em tantos lugares no Antigo Testamento. Ezequiel nos ajuda nessa compreensão. O grande ponto que nós devemos aqui, irmãos, frisar quando nós lidamos com esse assunto é que esse conceito extraído lá do Salmo 118, citado em Atos capítulo 4, nos faz pensar claramente que o dia que nós devemos nos alegrar, que é o dia da ressurreição, o dia que Cristo vence a morte, o dia em que, lembre-se, esse é um ponto importante, Jesus diz assim: eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. Entende? Preparar lugar, irmãos, não significa dizer que não estava pronto nada, era que o acesso à presença de Deus, agora ele é declarado por meio da ressurreição. Quando Cristo ele vence a morte, nós temos por meio de Cristo acesso à presença de Deus. Essa porta de entrada que diz lá num texto do Salmo 118, por essa porta nós entramos, por essa porta nós temos acesso, é porque Jesus Cristo, ele é aquele que preparou o caminho. É nesse contexto que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nesse contexto quando ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Ele não vai preparar uma casa que foi pego de surpresa e não sabia que vocês iriam morar lá. Ele foi preparar lugar, e aí na sequência ele diz: eu sou o caminho, porque vocês só terão acesso, esse lugar que vocês terão acesso, essa porta que vocês terão acesso, sou eu. Daí o Salmo 118 diz: é por essa porta que nós entramos, a justiça que nós adentramos, e nós temos acesso a Ele. Então essa pedra rejeitada que foi declarada a pedra angular, a principal pedra angular, é Jesus Cristo. E aqui o salmista usa mais uma vez a gloriosa verdade para descrever o dia do Senhor, o dia como ele foi estabelecido pelo próprio Deus. O Salmo claramente nos ensina isso. Por que isso é importante nós frisarmos aqui nos Salmos? Porque essa é uma parte da revelação que inicia na lei. A base de toda a revelação bíblica é o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. O Salmo, irmão, os Salmos, eles são também parte, claro, da revelação divina, inspirados por Deus. Mas eles vieram depois da lei. Isso não os torna inferiores, apenas para que você entenda. É que dentro do progresso da revelação, os Salmos estão aqui descortinando para a igreja aquilo que já foi de modo incipiente anunciado na lei.
e que às vezes até, anunciado até com mais clareza, algumas vezes na lei, mas os salmos eles estão tratando de um tema já conhecido, não é um tema novo. Por isso que quando nós pensamos no 8º dia, nós devemos pensar que Deus estabeleceu um dia em 7 para que isso fosse feito. A razão pela qual Atos lida com a ressurreição é porque o conceito do dia do Senhor está associado à ressurreição. Mas aí vem uma outra questão associada a essa, importante, que deve ser respondida. Quem tem autoridade para mudar? Esse é o ponto. Quem pode mudar e como faz essa mudança? Quem tem autoridade para fazer mudança como essa? Então, a resposta me parece clara: o Senhor da igreja. O Senhor da igreja. Por exemplo, quem instituiu a Páscoa? Deus. Não foi Israel que instituiu a Páscoa, foi Deus que instituiu a Páscoa. Quem instituiu a circuncisão? Deus. Gênesis 17. Quem instituiu a Páscoa? Deus. Êxodo 12. Quem pode instituir outro sacramento a Israel? Só Deus. E quem pode mudar o sacramento no sentido, a prática dele? Quem pode mudar? Quem estabeleceu. Não tem outro, não há outro nome, é só Ele que pode fazê-lo. Só Deus pode fazê-lo. Ora, isso então me faz pensar, né, que eu preciso ter uma base para dizer: Deus determinou o modo como isso deve ser mudado. Se eu não encontrar na Escritura uma base que Deus tenha feito isso, isso poderia parecer que era uma decisão da igreja de fazê-lo. Quem instituiu o batismo? Jesus Cristo. Depois da ressurreição ele disse: eu sou. Ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele diz: ide por todo mundo, fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele que institui o modo de batizar. Mas ainda, quem institui a ceia? Cristo. Mateus 26. Quando ele faz? No dia da Páscoa, no dia da morte do Cordeiro, ele institui a ceia. Quem tem autoridade para fazer? Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ninguém tem autoridade para fazer mudanças profundas na história, senão o próprio Deus. A ponto de dizer, irmãos, veja, aquilo que ele ordenou, se for praticado hoje, é pecado. Olha que coisa. Paulo diz lá aos Gálatas: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O Deus que instituiu a circuncisão, em Gênesis 17 diz: ela cumpriu o seu tempo, ela não tem mais sentido hoje. O mesmo Deus que declara a prática, Ele dá o tempo de duração dela. Então esse é o princípio claro, hermenêutico, daquele que tem autoridade. É Deus quem faz. Não sou eu, não é a igreja. É Ele quem faz. Dito isto, então, nós temos que olhar para as Escrituras e encontrar na própria Escritura quem faz isso. É Deus. Então, por exemplo, nós lemos já o texto, que nós precisamos ler de novo, o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, e vocês vão lembrar declaradamente isso lá no texto, essas palavras. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, também nós devemos fazê-lo. Então, qual é a base dada por Deus aqui? A criação. O ponto agora não é esse. O ponto é que lá em Deuteronômio, capítulo 5, você vai abrir sua Bíblia lá comigo, por favor. Em Deuteronômio, capítulo 5, você vai encontrar, quando o Senhor está dando, a Moisés está entregando a lei de novo ao povo de Israel. E ele está tratando ali do 4º mandamento. Veja lá. Você vai encontrar Deuteronômio capítulo 5, quando ele está tratando do 4º mandamento. Quando ele diz: guarda o dia de sábado. Depois dele declarar esse mandamento, ele vai lá embaixo e dizer qual a razão pela qual eles devem guardar. Ele diz: porque vocês eram escravos no Egito e foram libertos da escravidão, por isso vocês devem guardar o dia de sábado. Que mudança! Em Êxodo 20, a criação. Em Deuteronômio 5, a libertação do cativeiro egípcio. A libertação do cativeiro egípcio.
Mas ele não mudou o dia. Ele não mudou o dia, mas ele já estabeleceu o germe da mudança, o ponto da mudança. Qual é? O primeiro, a criação. O segundo, a redenção. Porque vocês foram libertos do cativeiro. Porque vocês foram libertos do cativeiro. Isso, então, me faz ir um pouco mais adiante, para que você entenda que o que está sendo construído no Salmo 118 já é algo que é anunciado no progresso da revelação. Então, lá no texto de Levítico, capítulo 23, por favor. Levítico, capítulo 23. Você vai encontrar lá nesse texto, irmãos, Levítico 23, a seguinte expressão. Todo o capítulo 23 ele trata sobre as festas de Israel. Você vai notar aí, Levítico 23. Todas as festas estão aí. A primeira festa é o sábado, certo? Mas lembre-se que o sábado não é uma festa no sentido da festa judaica, porque esse sábado ele é toda semana. O que está sendo dito aí é que ele regula as festas. O sábado regula todas as festas. Todas as festas que vocês vão encontrar a partir daí são reguladas por sábados. E aí vem então a primeira festa. Qual a primeira festa? A festa da Páscoa. A festa da Páscoa é o que está posto aí. E essa festa, então, ela acontece, e nós sabemos muito bem que ela se refere à obra de Cristo. Lembre-se que domingo passado nós expomos, domingo retrasado nós expomos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 7, quando Paulo, no verso 7 particularmente, diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo ali está fazendo menção daquilo que significa a obra do Cordeiro da Pascal. O Cordeiro que foi morto para a libertação do povo da escravidão. O Cordeiro que foi morto para a nossa salvação. Cristo morreu para a libertação do povo da escravidão. É essa a expressão. A primeira festa, então, é a festa da Páscoa. Junto com a festa da Páscoa, você vai continuar em Levítico 23, você tem a festa dos pães asmos, que está associado a ela, que é para que eles abandonem o fermento do Egito. A festa seguinte a essa é chamada festa que vamos chamar assim, a festa das primícias, que é o nome utilizado no texto. E o que é a festa das primícias? Se você olhar para o texto aí, quando é que essa festa é comemorada? Ele diz, no 8º dia. Veja, você vai ter 6 dias, você vai ter os dias da festa, o sábado e o principal dia da festa, sabe qual é? O 8º dia, que é o primeiro dia da semana. Entende, irmãos? Já no próprio texto sagrado você encontra essa lógica. Já no próprio texto sagrado você encontra essa lógica. Só que é a festa das primícias, irmãos? Que Paulo diz acerca de Cristo no Novo Testamento, na carta dele aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. O que é a festa das primícias? A festa das primícias é a festa em que, literalmente, veja, irmãos, literalmente, a primeira folhagem dos frutos eram oferecidas a Deus como oferta movida. Ela era movida diante de Deus. O que significa isso? Porque vieram os primeiros, os outros virão. Qual é a lógica paulina? Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Por que ele é chamado da primícia? As primícias dos que dormem. Porque foi o primeiro a ressuscitar. Você não é pastor, mas tem outras pessoas que ressuscitaram antes de Cristo, mas todas morreram. Só Cristo ressuscitou com o corpo glorificado para sempre, onde a morte não tinha mais autoridade sobre ele. Somente ele ressuscitou assim. É por isso que particularmente eu tenho profunda dificuldade com a tese de que Elias e Moisés foram para o céu com corpo.
Porque o primeiro corpo a entrar nos céus foi Cristo. Ninguém adentrou os céus com corpo a não ser Cristo. Porque Ele é o primeiro. É por Ele que nós temos a razão pela qual nós estaríamos na presença de Deus com o corpo glorificado, é porque nós temos um irmão mais velho ali, Jesus Cristo. Essa é a lógica neotestamentária. Mas o ponto aqui ele é a primícia. Essa é a festa. Então, a primeira festa, a Páscoa, a morte do Cordeiro. A segunda festa, nessa sequência, as primícias. E o dia que se celebra principal dessa festa, o dia principal, sabe qual é? O 8º dia, está lá no texto. O 8º dia. Como é que eu sei o 8º? O primeiro dia depois do sábado, está escrito. O primeiro dia depois do sábado. O primeiro dia depois do sábado é o primeiro dia da semana. É nesse dia que eles celebram a festa. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da semana. No primeiro dia depois do sábado. Ele é sepultado na sexta, passa a noite da sexta, ele passa o sábado inteiro, ele cumpre o sábado judaico, e ele ressuscita no primeiro, ele guarda, ele descansa no 7º dia. E ele vence a morte na sequência. Mas ainda um outro elemento importante que eu queria frisar, a festa seguinte. Que festa é essa? A festa do Pentecostes, logo após a festa do Pentecostes. Por que Pentecostes? É só você pegar o texto aí de Levítico 23, você vai encontrar quando fala da festa do Pentecostes. Como essa festa funciona? Ela Pentecostes no sentido, são 50 dias. Então, como é que ela é regulada? Pelos sábados. 7 sábados. 7 vezes 7, 49. Então, depois do último sábado, o primeiro dia depois do último sábado é o Pentecostes. Você sabe que Cristo ressuscitou no domingo e o Espírito Santo veio sobre a igreja no domingo. E, por favor, não diga que eu vou dizer que ele vai voltar no domingo. Porque aí é pecado, né? Saber. Mas eu sei que todo domingo ele volta para falar com a sua igreja. Foi assim que aconteceu em João 20. Os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana, na ressurreição de Cristo. E ele entra na sala onde eles estavam, estende a mão sobre eles e diz: paz seja convosco. Isso eu sei. Ele fala com a sua igreja todo domingo. Ele volta todo domingo. Ele veio no dia do Pentecostes, de Pentecostes veio sobre a igreja, e lá mais uma vez é declarado isso. O primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, como está descrito no texto sagrado. Ora, irmãos, a outra festa, a festa das trombetas, que no texto da nossa Bíblia ele não destaca essa festa, porque a festa seguinte vai ser a festa da expiação. Mas se você ler 3 versos antes da festa da expiação, ele vai falar das trombetas que ressoam. E a festa da expiação, que começa logo na sequência, é a festa em que eles celebram com lágrimas, chorando, arrependidos pelos seus pecados. E aí vem a última festa, a festa dos tabernáculos, quando a alegria plena, quando será recolhida a sua igreja plenamente para adorar o Senhor. Preste atenção nesse detalhe. As festas e a redenção. Páscoa, Cristo morreu. As primícias, Ele ressuscitou. Pentecostes, o Espírito veio sobre a igreja. O que é que acontece quando o Espírito vem sobre a igreja, irmãos? Pedro abre a sua boca para pregar o Evangelho. Ele ressoa
a trombeta, a festa das trombetas. O que é que acontece logo em seguida quando Pedro prega o evangelho? Os judeus choram dizendo: o que faremos agora? Estamos perdidos. É a festa da expiação. Eles choram pelos seus pecados. E o que é que acontece logo após a expiação? O ajuntamento, a festa dos tabernáculos. Mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia ao Senhor, quando Pedro proclama o evangelho no poder do Espírito Santo. Quem tem autoridade para fazer essa mudança? A revelação vai mostrando que o Deus que fez todas as coisas ordena dessa forma. Dessa forma. Lembro o texto de Ezequiel que eu citei, Ezequiel 43, verso 27, depois irmãos podem anotar aí lá, quando ele faz referência ao 8º dia, né? Isso é bem interessante, vale a pena vocês notarem isso lá. Mas um ponto importante, irmãos, é que lá, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando Jesus Cristo vai curar um homem da mão ressequida no sábado, o texto diz assim: Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E ele então vai dizer como deve ser guardar o sábado. Ele é o Senhor do sábado. E entenda, por Senhor do sábado, ele é o Senhor da igreja. Deus instituiu a Páscoa, o Filho, o Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, instituiu a Santa Ceia. Deus instituiu a circuncisão. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, instituiu o batismo. Ele é o Senhor da igreja. Assim, ele é o Senhor do sábado. Significa dizer que ele tem domínio sobre o significado, o conceito, a prática, e ele exorta como deve ser feito. É por isso que, ao curar um homem da mão ressequida no sábado, lá no Evangelho de Marcos, os fariseus vão para cima dele dizendo: no sábado o Senhor fez isso. E ele vai nos ensinar que no sábado é dia de misericórdia. Nós devemos ter misericórdia, não é apenas o dia, mas é o dia que nós devemos gastar esse dia em culto público e privado, usando de misericórdia para com quem precisa de misericórdia, satisfação das nossas necessidades básicas e culto a Deus. Ele quem governa, ele quem diz como deve ser guardado. E ele diz, Marcos vai dizer, o Evangelho de Marcos diz: ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. A igreja compreende assim muito bem. Partindo para o encerramento, deixa eu dizer um ponto importante ainda, fundamental para a igreja. A doutrina bíblica, ela não se faz simplesmente com uma declaração doutrinária formal no texto sagrado. Você não tem um versículo na Escritura onde toda a doutrina do ser de Deus está resumido. Ela está no corpo da Escritura. Toda a doutrina do ser de Deus está no corpo da Escritura. Uma doutrina, ela se faz não apenas pelo que se fala, mas pelo que se faz. Nós estamos percorrendo a história da redenção e percebendo como que o 8º dia passa a ter um papel tão importante, o primeiro dia da semana. E não houve uma palavra ainda dizendo: é necessário mudar. Como não haverá necessidade de fazê-lo. É por isso que nossos irmãos batistas, irmãos queridos, eles têm profunda dificuldade com o batismo infantil, porque eles acreditam que não há um versículo no Novo Testamento que declare que é necessário batizar os filhos. É porque, assim como o domingo, assim como o sábado, há uma ordem dada no Antigo Testamento. Houve uma mudança do batismo, da circuncisão para o batismo. Não mudou a essência do sacramento, mudou a forma, porque depois que o sangue do Cordeiro foi derramado de uma vez por todas, nenhum sacramento tem derramamento de sangue. O Cordeiro não é mais imolado, não há Páscoa.
A circuncisão tem sangue, agora é água, é pão e vinho e água do batismo. São símbolos que representam a glória dessa obra, não mais há derramamento de sangue. Então eu não tenho que ter de novo uma declaração que eu devo batizar o meu filho. O que eu preciso entender é que nesse sentido a doutrina do pacto, ela entra no Novo Testamento e agora o princípio é ensinado. Em outras palavras, para ser bem honesto com os irmãos, para que eu não batizasse meus filhos, eu teria de ter uma ordem explícita de Deus dizendo: é pecado batizar os seus filhos. Não há uma ordem, porque a ordem já foi dada, que eu devo circuncidar lá no Antigo Testamento o meu filho ao 8º dia depois de nascido. A ordem foi dada. A ordem de guardar o dia do Senhor foi dada. Não há agora necessidade de dizer: vocês têm que guardar o primeiro dia da semana. Não há mais necessidade disso. Eles apenas guardam o dia da semana. E aí, caminhando para o fim, abra sua Bíblia comigo, por favor, João, texto conhecido nosso, Evangelho de João, capítulo 20. Preste bem atenção, irmãos, na leitura desse texto. João capítulo 20, desde o primeiro verso você vai perceber que ele está tratando aí em João da ressurreição de Cristo, que é o nosso tema central, né? João capítulo 20. E diz assim o texto. Quando você vai para o verso 16 de João 20, diz assim o texto sagrado. O texto diz assim, João 20, 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. 19, ao cair da tarde daquele dia. Que dia é esse? Veja o detalhe de João, o primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Aí alguém vai dizer, não pastor, veja, mas isso aqui é lógico, ele morreu, eles estavam com medo desde muito tempo, trancados ali, Jesus ressuscitou e coincidentemente eles estavam domingo ali, naquele lugar. Então não há base nenhuma para dizer que eles estavam ali por um princípio que estava sendo estabelecido à igreja. Então, por que no verso 26, vamos acompanhar comigo, irmãos, verso 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. De novo, no outro domingo, eles estavam novamente reunidos. Acaso os judeus resolveram quebrar o sábado? Eles resolveram quebrar o dia do Senhor? Não. A doutrina se faz pelo relato histórico narrativo também, porque não há mais necessidade de uma declaração explícita que eu devo guardar o dia de sábado. A ordem foi dada. O pacto da graça é o mesmo, administrado de forma diferente agora. O sentido disso se faz real. Por exemplo, e aí rapidamente você vai ouvir as escrituras, né? Nós lemos primeiro João capítulo 20, né? Verso que nós acabamos de ler especificamente, mas você vai encontrar, por exemplo, não apenas em João, você vai encontrar também em Atos, né? Você vai encontrar Atos, vai encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. E o que exatamente ali se descreve, irmãos? O
o que se descreve ali, Atos capítulo 20, ou melhor, vamos primeiro 1 Coríntios 16, 2, depois a gente vai para Atos, né? 1 Coríntios 16, 2, Paulo ordena que se coloque as ofertas separadas no primeiro dia da semana, e veja que Paulo diz, irmãos, como eu ordenei a todas as igrejas. Preste atenção, aqui Paulo está falando de uma autoridade que lhe foi dada. No capítulo 11, não precisa desmarcar, do mesmo carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. A autoridade de Paulo está porque ele recebeu do Senhor. Nós lemos na primeira carta dele aos Coríntios, na exposição da disciplina do capítulo 5, ele diz, eu, juntamente convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, tudo o que ele faz é na autoridade de Cristo. Ele não tem autoridade simplesmente por ser apóstolo, a autoridade dele procede de Cristo. E ele ordena à igreja que no primeiro dia da semana façam isso. Você vai lá para Atos capítulo 20, verso 1, né? Atos 20, verso 1, você vai encontrar o mesmo princípio, né? Paulo descreve lá em Atos 20, versículo 1, as seguintes palavras: que eles, na sequência, ele pede para que eles saiam, eles vão se reunir naquele dia, eles vão se reunir para adorar a Deus, e esse dia o texto vai dizer, o primeiro dia da semana. A partir do verso 1 em diante, eles vão se encontrar para adorar a Deus no primeiro dia da semana. A Escritura nos ensina isso com certa clareza. Apocalipse, capítulo 1, verso 10, vai falar o dia do Senhor. A igreja neotestamentária já tem ordenação dada por Deus para que esse dia a igreja se reúna para adorar o Senhor. Eles iam às sinagogas aos sábados para pregar aos judeus, mas as reuniões de adoração da igreja era no domingo, o 8º dia, o primeiro dia da semana. O 8º dia, o primeiro dia da semana. Por que tudo isso é tão importante, irmãos? Porque isso é fundamental para a igreja. Porque o Senhor começa em Êxodo 20 dizendo, lembra-te, nós somos e temos a facilidade de nos esquecermos de uma verdade tão importante e fundamental para a vida da igreja. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A promessa, irmãos, existem promessas gloriosas, porque o Senhor, como eu disse, tudo que Ele fez é bom, é para o nosso bem. Todas as coisas são para o nosso bem. Eu encerro lendo com os irmãos o texto de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Nós, obviamente, não vamos ler o capítulo, apenas o verso 12 e 13. Isaías, capítulo 58. Diz assim a palavra de Deus. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos,
não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se desviares o pé de profanar o sábado, se desviares o pé de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares esse dia, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, se chamares deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Esse é o dia em que Cristo venceu a morte, o dia da ressurreição. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós reconhecemos a gloriosa verdade desse mandamento. Nós reconhecemos também, ó Deus, a nossa miséria, pequenez e tanta indisposição na alma para fazer o que te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para esse dia, o dia de adoração ao Senhor, como um dia deleitoso, prazeroso, não um peso, mas um dia em que a igreja, ela se deleita, ela é confortada, ela é submetida a Ti. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, pelo amor do Teu nome, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.